Olha o que vem aí. Mas muitas vezes pessoas extremamente inteligentes ainda não sabem compreender isso aqui. Se você não está gostando dos resultados que você está tendo, você precisa alterar os seus pensamentos para você mudar os seus resultados. Como que você faz isso? Neuróbica. Isso aqui é extremamente necessário para que você consiga alcançar o próximo nível. O que importa é que você entenda que o que você sabe te trouxe até aqui onde você está hoje. E o que você não sabe e vai aprender, vai te levar a chegar onde você quer chegar. Vamos falar sobre inteligência emocional. E agora, nesse comecinho, você vai ouvir uma palavra, um pedacinho do meu testemunho e um pouco do que você vai ouvir em todas essas aulas. E aí, positivos e positivas? Estou aqui a convite do pessoal do Positiva Membros para poder contribuir com você um pouquinho do conhecimento de alguns anos de experiência que nós tivemos ao longo de tanto tempo trabalhando com pessoas. Me chamo Douglas Brasil, tenho 36 anos de idade, sou professor, sou terapeuta, escritor, pastor, marido, servo de Deus. E eu quero poder trazer para você um pouquinho daquilo que dentro de tantos anos, já no ministério e no cuidado com pessoas, eu percebi que é uma grande necessidade no nosso meio e principalmente nos tempos atuais. Desenvolver a inteligência emocional no meio cristão de uma forma simples e prática com 4 passos apenas. E esses 4 passos são passos extremamente importantes para a sua jornada, do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento pessoal e também, principalmente, do seu crescimento espiritual. Nós não podemos negar que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E quando nós enxergamos essa trindade em nós, assim como Deus também é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós entendemos que nenhuma dessas partes podem ser negligenciadas e nenhuma dessas partes pode ser deixada para trás. Porque para que isso possa ter os resultados que você espera reais na sua vida e tornar um estilo de vida melhor, é necessário que você entenda que todo mundo tem uma história. Eu tenho uma história. Eu vou compartilhar um pouco dessa minha história com vocês aqui no Positiva Membros. Aqui, nesse dia de hoje, você que está aqui me ouvindo é alguém que é muito importante para Deus e muito importante para a sua família, para as pessoas que te amam. E com certeza, você deseja se tornar uma pessoa melhor para você mesmo, para Deus, para as pessoas e para esse mundo. Por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode se tornar uma pessoa ainda melhor? Eu entendi isso. E dentro desses 4 passos, você vai entender. Primeiro, é necessário que você respeite a sua história. Todo mundo tem uma história. E quando nós negamos a nossa história, quando nós negamos o nosso passado, nós não conseguimos construir o nosso futuro. Rejeitar o passado é rejeitar todo o aprendizado e tudo aquilo que você viveu e aprendeu. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam prontamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você acredita que você está vivendo o propósito de Deus, então você pode ter certeza que até mesmo as coisas ruins que acontecem na sua vida cooperam para que coisas boas possam surgir lá na frente. Então, esse primeiro passo é extremamente importante, você respeitar a sua história. E saber que o fato de você entender as suas emoções vai permitir que por meio desse segundo passo, que é entender as emoções, você possa então alcançar um equilíbrio delas. Porque a habilidade de dominar suas emoções te possibilita tomar as melhores decisões. Provavelmente você já deve ter visto alguém que teve dificuldade de lidar com seus impulsos, que teve dificuldade de lidar com os acontecimentos do passado e ficou triste, ficou chateado, magoado com coisas que aconteceram na sua vida. Quem nunca já viu pessoas dizer, olha, eu perdoei, mas não passa na minha frente. Não é verdade? Será que realmente perdoou? Porque, na verdade, o que é o perdão? Perdão não é você esquecer alguma coisa. Perdão é você anular o efeito da dor. É mais ou menos assim. Você olha uma cicatriz, você lembra do dia que você se machucou muitas vezes, o que aconteceu, mas quando você toca, aquilo não dói mais.
aquilo não te incomoda. E não seria maravilhoso você ter a possibilidade de conseguir entender suas emoções e, por entender suas emoções, conseguir, por exemplo, lidar com o perdão, conseguir deixar de lado rancores, mágoas, ressentimentos, tristezas, frustrações, coisas que ao longo da sua vida prejudicam você na sua carreira, nos seus relacionamentos, na igreja, na própria família. Então, nós não podemos deixar de lado o fato de que entender as emoções é extremamente importante. E, infelizmente, isso não é algo que é ensinado na escola. Infelizmente, muitas vezes a gente não tem esse preparo. Nós não temos essa estrutura como base. O próprio Senhor, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele fala sobre nós nos examinarmos, ele está falando sobre a importância de você se conhecer. O autoconhecimento é necessário para que você possa, por meio desse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, você vai conhecer o outro. E você vai conseguir cumprir um dos maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém é capaz de amar o próximo se não conseguir desenvolver a habilidade de amar a si mesmo. E também você vai entender como significar aquilo que muitas vezes não tinha muito significado para você e, a partir disso, ressignificar o seu passado. Acontecimentos que vieram fazer parte da sua vida e que muitas vezes, lá atrás, não fazia o menor sentido, mas que, ao observar a realidade que Deus preparou para você, vai fazer completamente sentido, porque você vai olhar para trás e vai entender que tudo ali tinha um propósito de Deus. Porque a verdade é essa: nada que acontece na vida da gente acontece por acaso. Tudo que acontece na vida da gente tem um verdadeiro propósito. E esse propósito é um propósito que Deus vai te revelar por meio de todo o conteúdo que nós estamos aprendendo aqui, e um pouquinho da história que eu vou te contar, e de tudo aquilo que nós vamos dividir juntos, eu e você. Você aí, por meio do seu computador, por meio do seu celular, por onde você está vendo. E eu aqui. Nós vamos fazer isso juntos. Você não está sozinho. Eu sei que muitas vezes parece que é difícil. Muitas vezes você encontra uma certa limitação na sua igreja, você encontra uma certa limitação na sua casa. Parece que ninguém te entende. Parece que você é uma pessoa que não tem nem o menor sentido pelas coisas que você está falando. Ninguém consegue te dar a verdadeira atenção. Muitas vezes você se isola, muitas vezes você se sente sozinho. Muitas vezes parece que a vida perdeu o sentido e que não há mais esperança. Mas a verdade é que há esperança. Há esperança para todas as pessoas que acreditam primeiramente em Deus e que acreditam que dias melhores podem vir. E isso é extremamente importante porque a partir do momento que você começa a ressignificar o seu passado, você começa a sentir mais prazer pelo presente. Muitas vezes as pessoas ficam presas ao passado. E o passado, ele só gera depressão. O passado, ele só gera frustrações. Muitas pessoas passam tempo demais no passado e deixam de investir realmente naquilo que importa, que é o presente, o aqui e o agora. O passado é história, o futuro é incerto, gera muita ansiedade, gera muitas preocupações. O que nós temos é o hoje e é um presente. Por isso, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. E aqui, terminando por último, nós vamos entender também a respeito da inteligência emocional e o domínio das nossas emoções. Porque uma vez que você desenvolve a habilidade de dominar a si mesmo, e quem não domina a si mesmo, não domina mais nada, você então vai entender que por meio de estratégias, por meio de técnicas que foram estabelecidas, por meio de pessoas que estudaram, pessoas que se capacitaram, pessoas que desenvolveram essas habilidades e hoje tem sido um instrumento nas mãos de Deus para poder ajudar outras pessoas a terem mais qualidade de vida, a melhorar os seus relacionamentos, a conseguir se comunicar melhor, a conseguir ter mais paz, a conseguir se sentir mais tranquilo, a conseguir lidar melhor com o seu dinheiro, a conseguir lidar melhor com seus pensamentos, com seus sentimentos, porque muitas vezes parece que nós estamos vivendo um grande terremoto. Parece que não tem jeito. Nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizer, nasceu assim, vai morrer assim. Por quê? Pau que nasce torto, nunca se endireita.
Já ouviu esse ditado aí fora, provavelmente, né? Mas a verdade é que não. A verdade é que todo mundo tem jeito. Ninguém aqui deu defeito, ninguém aqui deu perca total. E eu vou te provar isso contando um pouco da minha própria história. Nasci no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. Eu não sei se tem algum gaúcho aí me assistindo, mas eu sou gaúcho. Nasci lá no Rio Grande do Sul, filho de uma operária de fábrica, filho de um mecânico. Eu, infelizmente, nasci como terceiro filho e o mais novo. Não infelizmente por ter nascido, mas infelizmente por não ter tido tanta atenção dos meus pais. Minha mãe, operária de fábrica, ela teve que trabalhar muito, se dedicou muito ao trabalho. E o meu pai, ele como mecânico, também se dedicando muito ao trabalho, acabou que eu como terceiro filho fui sendo criado pela babá, fui sendo criado pelas irmãs. Provavelmente você já deve conhecer a história de alguém, talvez essa seja a sua própria história. Então eu fui criado pelas irmãs, fui criado pelas outras pessoas, porque minha mãe sempre teve que trabalhar, meu pai sempre teve que trabalhar. Isso foi gerando alguns problemas. Eu não sei se você sabe, mas grande parte dos adultos problemáticos reservam crianças problemáticas. Na nossa infância, nós temos a formação do 0 aos 7 anos, que é a formação do nosso cognitivo. É a parte onde toda a estrutura de formação neurológica vai sendo formada. E nesse momento, do 0 aos 7 anos, é um dos momentos mais importantes que necessita tanto da presença dos pais. E eu tive pais que fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam. Mas, no entanto, às vezes o melhor não significa que seja aquilo que precisa ser feito. E o que aconteceu foi que eu fui crescendo, sendo criado pela babá, sendo criado pela avó, sendo criado pelas irmãs, até que aos 10 anos de idade eu fui influenciado por um vizinho adulto que começou a tentar barganhar comigo para me dar brinquedos, e eu acabei ainda novo, sem nenhuma experiência, com a maldade dos adultos, sem entender o comportamento disfuncional das pessoas. Acabei sendo influenciado por esse adulto que me levou para casa dele, e com apenas 10 anos de idade eu fui estuprado. Eu fui abusado sexualmente aos 10 anos de idade. Eu era apenas uma criança. Eu era apenas uma criança completamente inocente e desprotegida. Muitas pessoas poderiam olhar, e onde é que estavam seus pais? Onde é que estavam suas irmãs? Onde é que estavam as pessoas da sua família? Estavam vivendo. Minhas irmãs faziam faculdade, trabalhavam. Minha mãe trabalhava para sustentar a nossa casa e ajudar a gente, meu pai também. E acabou que eu me tornei vítima de um abusador. Eu não sei se você já foi abusado sexualmente, eu não sei se você já sofreu algum tipo de abuso, seja psicológico, seja verbal, seja de violência física, agressão, ou seja, até mesmo de abuso. Mas isso gera danos neurológicos, isso gera danos psicológicos, e isso fez com que eu me tornasse uma criança extremamente rebelde aos 10 anos de idade. Nunca falei para ninguém, nunca comuniquei para ninguém esse acontecimento, mas não podia negar que isso havia acontecido. E isso foi um sofrimento que eu carreguei durante muito tempo, e isso veio a me trazer algumas consequências. Eu comecei a ir mal na escola, eu comecei a ter prejudicado meu conhecimento, minha memória, isso prejudicou meu desempenho nos estudos. Para você ter uma ideia, na quinta série, eu repeti 4 vezes a quinta série, acabei tendo que sair da escola, abandonei os estudos, comecei a me envolver com amizades, drogas, e comecei a buscar esse meu vazio, comecei a buscar essa atenção, comecei a buscar esse amor, comecei a buscar essa sensação de me sentir importante, de me sentir amado no meio das amizades que me levaram para as drogas. E isso começou a gerar em mim, então, alguns comportamentos que prejudicou a minha relação com a minha família.
Essa relação com a minha família começou a gerar um desconforto, principalmente com meu pai. Eu sei que o que eu estou falando, provavelmente, devam ter muitas pessoas que estão me assistindo que conheçam histórias ou que compartilham dessa mesma história. Porque eu comecei a ter problemas de relacionamento com meu pai. Meu pai, ele, sem saber o que fazer, porque o meu pai havia perdido o pai dele aos 6 anos de idade, então ele não soube ser pai, ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele sabia e ele quis me ensinar, ele quis me corrigir. E como é que ele fazia isso? Por meio de violência. Então ele me batia muito, eu sofri violência doméstica por conta do meu pai, minha mãe sempre trabalhando, minhas irmãs fora de casa. Meu pai me batia, ele me acorrentava com uma corrente, com um cadeado na beira da cama e me deixava preso lá por horas, horas e horas. Eu chorava e eu não aguentava aquilo. Eu me perguntava por que tanto sofrimento. Abusado sexualmente por um vizinho, nunca compartilhei isso com a minha família, sofrendo agressões físicas, porque eu não sabia expressar os meus sentimentos. Eu não sabia expressar o que eu estava sentindo. E saiba que diante de toda a agressividade e rebeldia, existe ali uma necessidade de atenção. Uma necessidade de chamar a atenção. É um grito desesperado por amor, é um grito desesperado por socorro, mas que por não saber comunicar, as pessoas agem de forma descontrolada. Isso aconteceu comigo. E o meu pai, tentando me disciplinar, ele amarrava minha perna com uma corrente, amarrava com um cadeado, e ali eu ficava por horas, horas e horas. Até que chegava o horário das minhas irmãs chegarem da escola, da faculdade, do trabalho, e então ou a minha mãe chegava, e aí próximo do horário ele me soltava. Então, isso acabou gerando para mim muitos traumas, porque ele me mandava estudar, jogava os cadernos na minha frente e me fazia isso com a perna amarrada e o cadeado na minha perna e a corrente, e eu tinha que estudar nesse ambiente. E para quem sabe um pouquinho, entende que esse tipo de situação não é nem um pouco favorável para que uma criança ela faça uma correlação com os estudos como algo prazeroso e positivo, pelo contrário. Isso só prejudicou ainda mais os meus estudos. Violência física nunca vai ser o caminho, e principalmente violência verbal. Meu pai olhava para mim e dizia: você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai conseguir ter sucesso na vida. Você não vale nada. Por causa dos meus comportamentos rebeldes, por causa dos meus comportamentos de desobediência, isso começou a causar vários atritos entre mim e meu pai, e o tempo foi passando. E eu fui me tornando um adulto, eu fui amadurecendo. Então ele já não conseguia mais me prender numa corrente, ele já não conseguia mais me segurar, então eu saía pra rua, andava com as amizades erradas, usava drogas, bebia. Isso foi levando-se algum tempo até que, em um momento, alcoolizado, eu em casa com meu pai, em uma discussão, nós acabamos brigando. Eu, um jovem de 17 para 18 anos aproximadamente, eu briguei de soco com meu pai dentro da minha própria casa. Só que nisso, nós já havíamos tido vários momentos difíceis, conflituosos, nossa família vindo passando por vários problemas financeiros, aonde nossa casa tinha problemas com dívidas por causa do meu pai, que era um mau administrador, então ele não sabia cuidar muito bem das finanças da nossa casa. Os móveis da nossa casa, os bens foram levados a leilão, oficiais de justiça na nossa casa, brigas constantes, meu pai completamente desequilibrado, e eu não sei se você sabe, mas uma das maiores instabilidades emocionais hoje nas famílias é o problema financeiro. A falta de dinheiro ou desequilíbrio financeiro gera divórcio, gera conflitos, gera briga, gera ansiedade, gera estresse e gera muitas e muitas outras coisas como depressão e por aí vai. Então nós vivemos um momento onde esse momento fez com que eu saísse de casa. Nós brigamos, eu saí de casa. E nesse momento que eu saí de casa, eu então comecei a refletir sobre os meus comportamentos. E eu fiz uma oração a Deus, sem conhecer a Deus,
sem frequentar uma igreja. Foi o momento onde eu, nos meus jeitos, da minha forma, sem ter uma espiritualidade, eu pedi para Deus uma direção sobre o que fazer da minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu já era um jovem de 18 anos de idade, eu estava ali prestes a ficar vivendo de favor na casa dos parentes. Eu fui para a casa de um dos parentes da nossa família e lá eu comecei a perceber que a minha família, a minha casa, era o lugar onde eu deveria estar e não fora da minha casa. E eu pedi para que Deus pudesse me dirigir e me dar uma luz. E naquele momento, eu entrei no meu quarto, eu fiz uma oração do meu jeito. Na época nem era uma oração, era uma reza. E naquele momento eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso que o Senhor me dirija sobre o que fazer. Então, em um determinado momento, eu tive um encontro com uma amiga que frequentava a igreja e ela me fez um convite para que eu pudesse ir para essa igreja. E eu me lembro até hoje, o momento em que eu cheguei na igreja e minha vida completamente bagunçada, minhas emoções, meus sentimentos, minha vida financeira, confuso, sem saber o que fazer, para onde ir. E quando eu cheguei naquele ambiente e olhei as pessoas orando, olhei as pessoas buscando a Deus, eu falei, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que por aqui eu vou conseguir encontrar uma alternativa para poder melhorar a minha vida e mudar tudo isso que aconteceu. Eu comecei, entre indas e vindas, entre quedas, eu fui buscando. Foi então que eu decidi voltar a estudar, me formei, estudei na época o ensino fundamental, o ensino médio, no ensino de jovens e adultos, consegui concluir os estudos, comecei a faculdade, fui para a faculdade. Também, dentro desse tempo, eu tive a oportunidade de, começar a trabalhar. E aí eu falei, eu vou voltar para casa agora. Então, frequentando a igreja, trabalhando, estudando, eu decidi voltar para casa uma pessoa melhor. Eu conversei com meu pai. Nosso relacionamento ainda não estava muito bom. Nós ainda tínhamos tristezas, ressentimentos, por tudo que tinha acontecido no passado. Mas o meu pai me recebeu, eu voltei para casa e a partir dali, naquele momento, eu entendi que Deus tinha um propósito para mim com a minha família. E o propósito era que Deus, por meio de mim, alcançaria a minha casa. Ninguém era convertido, só eu. Incrível, né? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Poderia ter sido qualquer um deles. Minhas irmãs, duas irmãs com faculdade, trabalhando, formadas, com pós-graduação, uma irmã formada em secretariado executivo trilingüe, outra irmã formada em administração com pós-graduação em recursos humanos, meu pai, minha mãe e quem Deus escolhe? O improvável. Aquele que ninguém diria, aquele que todo mundo dava por perdido, aquele que ninguém acreditava. Mas, por mais que você possa ter sido rejeitado por alguém, pela sua família, pelo seu pastor, pelo seu patrão, por alguém que é importante para você, marido, esposa, filhos, pais. Talvez você está aqui, você foi abandonado por alguém que você se importava muito, mas a verdade é uma só. O mundo inteiro pode te abandonar, mas Deus ele nunca vai te abandonar. Ele não me abandonou. Eu nem imaginava o que ele tinha para mim, mas naquele momento eu entendi que Deus tinha um propósito e que ele faria alguma coisa. Não sei o que, nem como. Não cabe a nós dizer ou pedir para que Deus traga para nós coisas que só Ele detém o conhecimento. Aquilo que é revelado pertence a nós, aquilo que não é revelado pertence a Ele. Tem coisas que com o tempo Ele vai te revelar. E eu entendi esse processo. Eu entendi que eu não teria todas as respostas, mas que o caminho já estava sendo traçado. E o caminho era, minha família precisava conhecer a Deus. Então, nesse exato momento, muito rápido, 3 meses em que eu voltei para casa com Jesus, o que aconteceu foi que o meu pai ficou extremamente doente.
Uma doença que surgiu do nada. E essa doença levou ele para o hospital, nós fomos algumas vezes ao médico, e o meu pai, de repente, foi descoberto com uma doença autoimune, aonde essa doença ela era uma doença degenerativa do fígado. Ele precisava de um transplante urgente. Começamos essa correria e pasmem vocês, esse momento de dor e de muitos questionamentos para toda a família foi o momento onde Deus mais se revelou. Porque um a um da minha casa começou a ir para a igreja junto comigo. E naquele momento consegui levar a minha mãe, consegui levar as minhas irmãs, consegui levar o meu próprio pai. Mas era tudo muito recente, tudo muito rápido. Minha conversão era muito recente, tudo que estava acontecendo na minha vida, toda essa mudança era muito recente. E aí veio um questionamento. Poxa Deus, eu acabei de me converter, eu terminei os estudos, eu estou trabalhando, eu estou em casa de volta. Agora que a minha vida está mudando, agora que eu posso fazer alguma coisa e me sentir importante aqui dentro dessa casa, levando a minha família a conhecer o Senhor e mudar de vida. Justo agora, meu pai doente. Como eu vou provar para eles de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é bom, sendo que o meu pai, ele está doente e os médicos já diagnosticaram como uma doença grave e que pode levar ele à morte? Nós tivemos muitos momentos. E esse momento foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida e do meu processo de conversão. Porque meu pai começou a ter muitos problemas no aspecto fisiológico. Meu pai começou a ter dificuldade de se mover. Meu pai começou a ter dificuldade de se alimentar. Ele ia para o hospital. Tiveram várias internações. Até o momento em que eu me percebi que eu deveria fazer alguma coisa e que aquele momento entre o Douglas e o Darli, que era o meu pai, era um momento onde aquilo que ainda não havia se resolvido precisava se resolver. Precisava haver perdão, precisava haver reconciliação. Meu pai não poderia partir do jeito como nós estávamos, eu não poderia permitir que meu pai partisse do jeito que nós estávamos e eu acreditava muito que Deus poderia curá-lo, que Deus poderia libertá-lo. Mas a realidade foi que no momento em que nós começamos a perceber tudo o que estava acontecendo, eu comecei a, de repente, cuidar do meu pai, abandonei o trabalho, onde na época eu trabalhava num escritório de assessoria jurídica, eu deixei o trabalho para ficar cuidando dele, levando ele para o hospital, comecei a dar banho nele, comecei a fazer a barba dele, comecei a trocar a fralda dele, comecei a cuidar dele com todo o zelo e com todo o amor que eu podia. E aquele momento foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eu comecei a perceber que toda mágoa, que todo rancor, que todo ressentimento, que todo o sofrimento do passado estava se esvaindo no bem que eu estava fazendo para o meu pai. A melhor forma de você se curar é quando você se dedica a curar alguém. A melhor forma de você receber é dando. E naquele momento eu comecei a cuidar do meu pai e fiz tudo aquilo que pude. E naquele momento eu consegui levar, na época, a nossa pastora até a nossa casa, onde ela fez uma visita. E a coisa mais maravilhosa do mundo aconteceu. Meu pai aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ali, sentado no sofá. A pastora vai embora, nós ficamos felizes pelo que aconteceu. No dia seguinte, meu pai fica gravemente abalado por conta das doenças e de todos os sintomas que aquilo estava causando nele. Ele vai para a UTI. Em 48 horas, meu pai vai a óbito. Ele morre. E quando ele morre, toda a minha família volta para mim e se questiona por que isso aconteceu. E naquele momento eu mesmo me questionei. Por que tudo isso? Eu não estou entendendo. E aí, o que acontece é que no Dia dos Pais, houve uma reunião em família no hospital
e eu não imaginava o que havia acontecido. Mas, na época, a minha namorada, ela chega em mim e ela diz, olha, sua família teve uma conversa. E o seu pai disse algo que foi muito marcante para todos. Ele disse, eu posso partir em paz, porque agora eu sei que eu tenho um homem dentro da minha casa. Isso para mim foi algo importantíssimo, porque a partir desse momento eu percebi o amor de Deus, o cuidado de Deus e tudo aquilo que Deus tinha planejado. Porque o meu pai partiu, mas a minha família toda ficou na presença de Deus. E hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. O que eu quero dizer para você, por meio de tudo aquilo que a gente passa na nossa vida e tudo aquilo que a gente vive, é que, por mais que a gente não entenda os planos de Deus, Deus nunca erra nos seus planos. E Deus sabe exatamente tudo aquilo que precisa acontecer. O que eu entendi foi que, muitas vezes, Deus permite que o corpo pereça para que a alma seja salva. E Deus tem um propósito para tudo nessa vida. E Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam prontamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que acontece? Eu, a partir de então, começo a ter um relacionamento com Deus e peço algo para Deus. Eu falo, Deus, eu quero ajudar famílias. Deus, eu quero ajudar pessoas. Eu quero que as pessoas não passem por tudo aquilo que eu passei na minha casa. Por todos os conflitos que eu passei com meu pai, por todos os conflitos que o meu pai passou com relação à minha mãe, todas as coisas ruins que eu presenciei dentro da minha casa, todas as coisas ruins que nós vivemos juntos. Eu quero, Senhor, que essas pessoas tenham uma oportunidade, uma chance de terem uma vida melhor. O que acontece? A partir do momento em que eu aceito Jesus, levo a minha família ao conhecimento de Deus, eu então começo a me dedicar à obra de Deus. Recebo um convite do pastor, o pastor me chama para ajudar na igreja e a partir dali eu começo a ajudar pessoas, aconselhando, orientando, ajudando. E tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, por incrível que pareça, agora Deus usava em favor de ajudar aquelas outras pessoas. Coloca uma coisa no teu coração. Suas maiores tristezas vão se tornar as maiores alegrias na vida de outras pessoas. A partir dali, então, eu começo a me dedicar ao trabalho na igreja, começo a ajudar pessoas e alguns passos vão ser tomados. A partir disso, então, eu deixo a minha casa, deixo a minha família e eu vou me dedicar ao trabalho na igreja. Só que novos desafios começam a surgir. E no momento que eu começo a pertencer ao ministério, eu então começo a ter desafios diferentes. E uma das coisas que a gente precisa entender aqui na nossa vida, na nossa caminhada, é que independente dos momentos que você viva, independente das coisas que você venha passar, saiba que os desafios, eles podem ser diferentes, mas o Deus é o mesmo. E o mesmo Deus que te ajudou lá atrás é o Deus que vai te ajudar ali na frente. E o que aconteceu? Deus começou a me mostrar novos desafios. E esses desafios foram para me tornar uma pessoa ainda melhor. Porque naquele momento eu comecei a enfrentar desafios agora dentro da igreja. Eu me tornei um pastor. E como pastor, eu comecei a enfrentar problemas emocionais. Eu morava no Rio Grande do Sul, conheci minha namorada morava aqui em São Paulo, me mudei do Rio Grande do Sul para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a enfrentar os desafios do paulista. E aqui em São Paulo, eu comecei a ter problemas emocionais, disfunções no aspecto patológico, com ansiedades, com estresse, com depressão, por causa de inúmeros acontecimentos, e um deles foi que a minha própria noiva, quando eu cheguei aqui em São Paulo, ela acabou, nós acabamos tendo um desentendimento, houve uma traição, e isso fez com que o meu mundo desmoronasse. E aí eu, pastor, com burnout, uma ansiedade muito grande, um esgotamento muito grande, por conta de ter inúmeros
problemas financeiros por conta de um casamento que eu entrei não tendo perdoado minha esposa, problemas de liderança de ministério, problemas familiares, traumas, frustrações, e tudo isso somado me fez então eu estar num dos momentos mais desafiadores da minha vida, aonde diante dessa realidade eu encontrei ferramentas, eu encontrei estratégias, eu encontrei técnicas, formas que me fizeram, atrelado à palavra de Deus e aos princípios bíblicos, a me ajudar a sair desse emaranhado de coisas que eu estava vivendo, de coisas que eu estava enfrentando. E a partir disso, então, eu consegui me tornar um professor, um terapeuta, um escritor, um marido, um pai e um servo de Deus completamente recuperado. E tudo isso eu quero te ensinar nesses próximos 3 passos, aonde dentro da área de membros você vai encontrar absolutamente tudo aquilo que você precisa. E eu vou compartilhar com você tudo aquilo que eu usei para que hoje eu pudesse me tornar uma pessoa com inteligência emocional e que pudesse, então, agora, orientar pessoas, atender pessoas como terapeuta, ensinar pessoas dentro de sala de aula e mostrar para as pessoas que existe uma chance, existe uma possibilidade de elas mudarem as suas vidas definitivamente. Então, eu quero convidar você a continuar conosco e vir fazer parte da nossa área de membros aqui do Positiva Membros, porque com certeza tudo aquilo que você vai aprender vai levar você para um outro nível, aonde você vai adquirir inteligência emocional, aonde você vai adquirir domínio das suas emoções e vai permitir que você possa ter uma história de superação, porque a sua história não acabou. Ainda existe uma chance. E essa chance não está nas mãos de ninguém, senão nas suas próprias mãos. Quero convidar você a vir fazer parte conosco e a gente se vê dentro da área de membros do Positiva Membros. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse momento junto com você.